Graça e paz, mais uma vez, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal Teologando, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e com a força do Espírito Santo. Hoje eu quero fazer uma introdução ao livro de Apocalipse. Possivelmente nós teremos um grande estudo em todo o livro do Apocalipse, se assim Deus nos permitir. Como vocês já podem ter notado, os intervalos entre um vídeo e outro aqui do nosso canal é muito longo, porque nós temos que trabalhar, né? Temos que sustentar nossas famílias, não temos tempo de gravar um vídeo toda semana, ou como alguns fazem, todo dia gravam um vídeo, né? Então, de acordo com o poder de Deus e a vontade dele, nós estamos planejando em fazer um estudo em todo o livro de Apocalipse, ok? E para iniciar eu quero fazer essa introdução a esse livro, que é misterioso, que alguns têm medo, têm receio de estudá-lo, mas que é revelação de Deus para nós. É um livro que fala da soberania de Deus, do poder de Deus, da sua proteção para a igreja, né, que ele protege a igreja, e é um livro muito importante. Então, para iniciar, nós temos que entender que o livro de Apocalipse, ele é um livro apocalíptico, né? Em sua maioria, a sua literatura ela é simbólica, não podemos deixar isso de lado, muita coisa não podemos interpretar literalmente, certo? E temos que ver todo o livro de Apocalipse numa perspectiva do paralelismo progressivo. O que é isso? É o que nós vamos ver nesse vídeo, nessa introdução ao Apocalipse. Muito bem, o livro de Apocalipse ele é dividido em duas grandes divisões. A primeira divisão aqui, ó, vai do capítulo 1 até o capítulo 11. É a primeira divisão. O que é que trata essa primeira divisão? Toda ela revela a igreja habitada por Cristo e perseguida pelo mundo. A segunda grande divisão, ela vai do capítulo 12 até o capítulo 22. E ela revela aquele cenário mais profundo desse conflito, né? É um conflito entre a igreja e Cristo, contra o dragão e contra os aliados do dragão, em que Cristo e, portanto, a sua igreja são vitoriosos. De acordo com a interpretação do paralelismo progressivo, levando em conta o paralelismo progressivo, na primeira divisão existem 3 seções, e na segunda divisão são 4 seções, formando ao todo 7 seções, ok? A primeira seção está do versículo 1, agora vamos aqui para a primeira seção. Na primeira divisão tem 3 seções. A primeira seção, vou colocar aqui para vocês fixar bem na mente de vocês. Então a primeira seção fala de Cristo no meio dos candeeiros, que é do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 22. A segunda seção fala da visão do céu e dos selos, que está do capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 7, versículo 17. Está tudo aqui. A terceira seção, que ainda faz parte da primeira divisão da Bíblia, são as 7 trombetas, que vai do capítulo 8 até o capítulo 11, versículo 19. Então essa é a primeira divisão. Essas 3 seções estão dentro da primeira divisão da Bíblia. Apaga aqui. A segunda divisão da Bíblia é formada por 4 seções. Quais são elas? O dragão perseguidor, que vai
do versículo 12 até o versículo 14, aliás, do capítulo 12 até o capítulo 14, versículo 20, certo? E essa sessão, essa quarta sessão, ela fala do dragão perseguidor, o dragão que persegue a igreja. A quinta sessão são as 7 taças, que vai do capítulo 15 até o capítulo 16, versículo 21. A terceira sessão da segunda divisão, né, que já é a sexta sessão, na verdade, é a queda da Babilônia, que vai do capítulo 17 até o capítulo 19, versículo 21. E o capítulo 20 de Apocalipse até o capítulo 22, versículo 21, já é a última sessão, a sétima sessão, certo? Que fala da grande consumação. Então é isso. Esse é a perspectiva do paralelismo progressivo, que divide Apocalipse em duas divisões, né? Divide o Apocalipse em dois, e nessas duas divisões há 7 sessões. Então, o que é que essas sessões ensinam? Por que isso? Nós temos que lembrar, na época que o Apocalipse foi escrito e foi lido, ele foi escrito para ser lido na congregação. Não é como hoje, que nós andamos com a Bíblia debaixo do braço. Naquele tempo eles eram pergaminhos, né? Rolos que desenrolavam assim e liam. E então essa forma, esse método de escrever dessa forma, em sessões que se repetem, né? São várias cenas, cada uma cobrindo mais ou menos o mesmo período, que é o período da igreja, o período da primeira até a segunda vinda de Cristo. Quando se lia aquelas sessões repetidamente, as pessoas fixavam melhor na cabeça, certo? Por isso que diz lá no início de Apocalipse, diz, né? Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia, né? Porque o tempo está próximo. Ler era a pessoa que ficava lá na frente lendo para a congregação, e os congregados ficavam ouvindo aquelas repetições, aqueles quadros que se repetiam, e assim eles fixavam melhor a imagem na sua cabeça. Então, foi justamente para isso que esse livro foi escrito dessa forma. Então, são várias cenas, né? Cada uma cobre ali mais ou menos ali um período, mais ou menos ali esse período da igreja, da primeira até a segunda vinda de Cristo. Ou seja, conta a mesma história várias vezes, 7 vezes, né? Que são as 7 sessões. Essa história do período da igreja, da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda, que ainda está para acontecer, são contados 7 vezes, certo? 7 vezes. Então, é um grande erro ler o Apocalipse de forma linear cronológica, certo? Não é um livro que se lê do capítulo 1 até o capítulo 22 cronologicamente. Lendo dessa forma, interpretando o Apocalipse dessa forma, não deixa de cair em erro as pessoas, os intérpretes, porque ela não foi escrita para ser assim. Não é uma literatura que foi escrita para se ler dessa forma. São cenas que se repetem, né, pincelando cada vez mais com detalhes diferentes, né, o período da igreja, o período que a igreja está no mundo, o período da primeira e segunda vinda de Cristo, certo? Da primeira à segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É como se fosse um quebra-cabeças onde as peças são adicionadas, né? Adiciona-se uma aqui, nesse quadro várias peças foram adicionadas, em outro quadro, em outra seção, outras peças, e vai preenchendo e vai pincelando até que esteja o quadro completo e que todos possam entender. Então é isso. Querem ver um exemplo? Na primeira sessão, aliás, na terceira sessão, Apocalipse 11, versículo 15, diz lá que Cristo está reinando. Vamos ler aqui a Bíblia. Veja, Apocalipse 11, 15, que aqui é a terceira sessão. O 7º anjo tocou sua trombeta, e surgiram no céu fortes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Esse aqui já é o finalzinho da terceira sessão. Aí a quarta sessão, que é Apocalipse capítulo 12, versículo 3, está falando aqui de quê? Do nascimento de Cristo. Olha, se aqui Cristo já está reinando no 11, como no 12 vai falar do nascimento dele de novo? Isso mostra que são cenas que se repetem,
No capítulo 12 começa tudo de novo, outra sessão. A quarta sessão começa no capítulo 12. Ok? Diz assim no versículo 5. Então ela deu à luz, que era a mulher, a grande mulher, vestida do sol e que tinha a lua debaixo dos seus pés. Deu à luz um filho, que dominará todas as nações com cetro de ferro. Nós sabemos que esse filho é Jesus. E para seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, a ressurreição de Cristo. Ok? Então, isso já mostra que essas duas sessões, o final da sessão 3, da terceira sessão e o início da quarta aqui, isso fica bem delineado aqui, que não é a mesma sessão, não é uma coisa que se deve ler cronologicamente linear. Quer outro exemplo? Vamos para a sexta sessão, capítulo 19. Capítulo 19 de Apocalipse, capítulo 19, versículo 19. Diz assim: Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para atacarem o cavaleiro e seu exército. Aqui fala do mal se reunindo para atacarem o povo de Deus. Essa sessão, ela acaba, a sexta sessão, ela acaba no versículo 21 do capítulo 19. No capítulo 20 já inicia-se uma outra sessão, certo? Que é a sétima e última sessão. Então no capítulo 20, versículo 8, diz assim, ó: E sairá para enganar as nações, o Satanás quando for solto, para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a guerra. É a mesma situação, pincelada em outra sessão. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Vamos fazer um resumo aqui. A primeira sessão fala de 7 igrejas. A segunda sessão fala de 7 selos. A terceira sessão fala de 7 trombetas. A quarta sessão fala de 7 vozes do céu, né, que é o dragão e os seus aliados, nessa quarta sessão. Na quinta sessão, as 7 taças. Na sexta sessão, é a queda da Babilônia e de todo aquele sistema anti-Deus. E na sétima e última sessão é a vitória final sobre todo o mal e o juízo final e o nosso destino eterno no novo céu e nova terra. Ok? Então o uso repetido do número 7 significa completude. Você vai ver repetido várias vezes em todo o livro de Apocalipse, 7, 7, 7. Sempre é completude, sempre é um número. É outra coisa também que nós devemos interpretar, levando muito em consideração, são os números da Bíblia. São todos simbólicos, todos eles traz um significado. Assim como 1000 também, certo? Como 1000 também é um número simbólico. Então, quando lá em Apocalipse 20 fala do milênio, ali é um milênio simbólico. Não é um milênio, 1000 anos, 1000 anos na Terra, né? O milênio de Cristo não será 1000 anos na Terra, mas é um número simbólico que fala desse período que nós já estamos vivendo, que é da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, o período da igreja. Então, é isso, pessoal. Para qualquer estudo no livro de Apocalipse, é necessário primeiro que saibamos disso. Tenhamos isso em mente, a perspectiva do paralelismo progressivo, defendida por muitos teólogos, como isso não é coisa inventada por mim, não. É defendida por Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Leandro Lima e alguns teólogos internacionais, William Hendrickson, Simon Kistemacher, Anthony Hoekman, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, G. Cabello, aqui ainda do Brasil, Paulo Júnior também, e muitos outros, muitos teólogos renomados defendem essa perspectiva do paralelismo progressivo, certo? Então, qualquer outra interpretação, qualquer estudo, qualquer leitura, qualquer outra coisa que você for fazer no livro de Apocalipse, deve-se fazer pensando nisso, tendo isso em sua consciência, de como esse livro foi escrito, de como interpretar essa literatura apocalíptica de maneira correta. Uma literatura apocalíptica não pode ser interpretada literalmente. Amém? Vamos orar a Deus para que nós possamos levar adiante esse trabalho
e trazer aqui para vocês a interpretação de todo o livro de Apocalipse. Para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilharem, apertarem os sininhos e peço também a oração de vocês para que nós possamos ter ânimo para continuar esse trabalho. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima.